Boa noite a todos e a todas. Algumas pessoas ainda estão a entrar. Acho que vamos dar um compassinho de espera. Acho que já entraram todos e todas. Ok. Deixa-me só pôr aqui o som da Sumeia. Pronto. Os outros estão em mute. Mute all. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por estarem aqui e por terem tirado um tempinho para estar connosco hoje. Obrigada. Bem, para quem não me conhece, estou a ver aqui muitas pessoas novas. Meu nome é Nereida, sou fundadora da Índica, sou terapeuta e sou mentora das conversas índicas que acontecem semanalmente todas as terças e quintas-feiras. E cada sessão vem com um orador ou uma oradora diferente e também com um tema diferente. E o tema de hoje é os desafios dos pais durante a quarentena e vamos ter o nosso foco no homeschooling e temos como convidada muito especial a querida Sumeia Gafur. Sumeia, muito bem-vinda e muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu por estar aqui convosco, é uma honra, como tu já sabes, gosto muito do vosso projeto, acompanho e admiro muito o trabalho que estás a fazer e é um prazer estar aqui a conversar contigo. E obrigada a todos os participantes por estarem aqui connosco. Obrigada, Sumeia. Bem, então, sem mais delongas, eu vou então pedir-te que fales um bocadinho de ti, só para os nossos participantes, conhecerem-te um bocadinho melhor, saberem o que é que tu fazes, e depois aí já partimos para a conversa, que acredito que todos nós estamos muito ansiosos para ter. Então, Sumeia, quem é a Sumeia? O que é que a Sumeia faz? Fala-nos um bocadinho de ti. Ok, eu neste momento trabalho, sou gestora da qualidade, que acaba por abranger vários tipos de instituições, de organizações, né? E que tem como grande objetivo, quando a gente fala de qualidade, é pensar em entregar um serviço ou um produto de acordo com parâmetros que nós pré-definimos, que acaba por envolver muito esta área da educação. Dentro estou vinculada ao ISTIME, temos o ISTIME, que é uma instituição de ensino superior. Também estou vinculada, em termos de trabalho, a 2 escolas primárias e uma escola secundária. Em termos de gestão, eu auxilio na gestão destas organizações. E também sou neurocoach, né? Entrei neste desafio do coaching o ano passado. Acho que é muito interessante perceber como as pessoas pensam, como funciona o cérebro humano e como é que nós podemos potencializar o nosso cérebro a atingir os nossos objetivos. Então, em termos profissionais, esta é a Sumeia, né? E depois sou mãe. Por isso é que este tema é muito especial para mim. Devo enfatizar que estou aqui não como profissional, mas também como mãe, acima de tudo, e gostaria de compartilhar soluções que estão disponíveis a qualquer pai ou mãe, né? Então vai ser interessante esta conversa. Ok, muito obrigada, Sumeia. Acho que já podemos conhecer-te um bocadinho. Depois, quem tiver mais perguntas também poderá fazer. Sumeia, então, o nosso tema de hoje é desafios dos pais durante a quarentena. E assim, falando no tema, dá a sensação que só há desafios, não é? Vamos ver então durante a nossa conversa se realmente só há desafios ou se há coisas boas. Então, eu vou abrir esta conversa para que tu nos dês um bocadinho aquilo que é a tua perspectiva sobre este momento que estamos a passar, como pais, como mães, que temos filhos em casa, que precisam de estudar, precisam de continuar os seus estudos. Então, eu vou abrir agora a conversa e vamos a isso. Eu acho que podemos começar por dizer que não existem só desafios, existem coisas muito boas que estão-nos a ser proporcionadas neste momento. A primeira delas é que nós estamos a ter a oportunidade de passar mais tempo com os nossos filhos.
estamos a ter esta dádiva que é perceber como é que eles funcionam em nível académico, como é que nós conseguimos inovar para ensinar a eles, como é que nós vamos voltar a ter aquele entrosamento de pais e filhos, porque a vida é tão corrida que de alguma forma nós agora fomos todos obrigados a abrandar. Então este tempo é bom para nós também curtirmos os nossos pequeninos dentro de casa, né? E pensar em coisas até um bocado brincadeiras que nós fizemos quando éramos pequenos e que hoje em dia nem temos a oportunidade de ensinar. Todos nós brincamos, é neca, é chuva, temos vários tipos de brincadeiras aqui moçambicanas que nós não conseguimos ensinar aos nossos filhos porque estamos sempre a trabalhar, sempre ocupados, sempre na rua. Agora estamos a ter uma oportunidade de parar um bocadinho. Então isto é ótimo, isto é uma dádiva. Também nós temos esta oportunidade de valorizar os nossos professores. É incrível porque nós muitas vezes não percebemos o grande papel que eles estão a fazer na vida dos nossos filhos. É muito mais fácil nós cobrarmos. Ele não educou bem, ele não fez isto bem, ele não fez aquilo bem. Nós agora estamos a perceber que os nossos filhos são lindos, maravilhosos, mas não são fáceis, né? E é complicado esta tarefa de educar, é complicado a tarefa de passar conhecimento, pôr a ele a sair de um ponto, atingir o outro, né? Sem pressionar, sem forçar, em que ele sinta-se com vontade de fazer. Isto não é fácil e nós estamos a ter esta oportunidade de valorizar. Isto é algo extremamente positivo. Então eu iria dizer que esses para mim são dois pontos que eu gostaria que todo mundo pensasse, refletisse e cada um vai perceber se acha que concorda comigo ou não, mas eu vejo como dois pontos extremamente positivos. Bem, sem dúvida, Sumeia. E qual é que tem sido talvez a tua experiência como mãe e como professora? Porque tu és mãe e tu és professora. Então qual é que tem sido a tua experiência pessoal? Partilha um bocadinho e depois vamos então abrir um bocado para os participantes também colocarem questões, comentários. Quem quiser também partilhar a sua experiência, estamos aqui exatamente para isso. Estas conversas são, acima de tudo, partilha. Então, Sumeia, qual é a tua partilha? Eu acho que nós fomos como se estivéssemos a entrar na praia e de repente veio uma onda gigante e ficámos todos submersos. Os professores, os alunos, os nossos filhos e os pais, né? Existem grandes desafios de momento que nós, de repente, nós pais tivemos que começar a ensinar os nossos filhos, fomos forçados a sair daquela estrutura. Sabemos, e desde que as nossas crianças nascem, é importante ter rotina, temos que ter hora de dormir, temos que criar isto, aquilo, e depois os malinhos estamos a criar atividades extracurriculares, quem vai deixar, quem vai buscar. Então, nós criamos toda essa estrutura, que não é fácil. E, de repente, essa estrutura toda foi-nos arrancada. E é complicado para nós gerirmos esta emoção. Imagina para a criança. A criança não conseguiu despedir-se da escola, dos colegas, dos professores. A criança, de repente, da noite para o dia, já não vai. E a resposta é, já não vai por causa do Covid, né? Porque nós vemos as crianças falarem do Covid e nem sabem o que é um... Depois eu vejo, eu tenho um filho de 4 anos que ele fala do Covid como se fosse algo que ele fosse pegar, né? Ele já tem uma familiaridade com o nome, mas não percebem o que aquilo representa na vida deles. Então, isto é difícil de nós assimilarmos. E nisso os professores também. E como professora também há um desafio muito grande, porque nós estamos habituados a dar uma aula presencial. Nós fomos formados, treinados para... E eu estou a falar muito mais do ensino moçambicano. Este é o tipo de aulas presenciais. Nós não estamos preparados em termos de estrutura, infraestruturas, em termos de material didático, tudo isto. Nós não estamos preparados para este ensino à distância. Então, vimos-nos da noite para o dia a ter que produzir conteúdos, a ter que mandar para os alunos, a ter que gerir os pais que estão insatisfeitos porque não querem ensinar as crianças, porque acham que aquela metodologia não é adequada, mas não existe outra neste momento. Então, de alguma forma, o que eu acho que temos que todos parar é parar de lutar uns com os outros. Porque se nós, pais e professores, continuamos
a lutar, a ver, a pensar só no lado negativo, não apreciamos o trabalho que um e o outro está a fazer, quem vai sofrer é a criança. E temos que perceber que a criança, neste momento, está para um nível de stress muito grande, porque foi retirada a rotina que ela tinha, ela agora, a mãe ou o pai que está habituado a ver nesta posição, também agora tem que ver como um professor, que não respeita como professor, não está habituado a ter aquilo, não está habituado a não ter colegas, então também existe um nível, também existe a parte social das crianças não ter atenção. Existem vários fatores que, combinados, se não estiverem bem estruturados, pode não dar certo. Mas eu acredito que toda a crise traz muita mudança, traz muita inovação e traz muito crescimento, especialmente crescimento pessoal. Nós soubermos trabalhar os pontos positivos que estão a acontecer neste momento do homeschooling, eu acho que nós podemos sair disto muito melhores do que nós entramos. Obrigada, Sumeia. Bem, eu também sou mãe, eu tenho duas meninas em casa e eu de vez em quando pergunto-me, e se o homeschooling realmente for o futuro do ensino, também aqui em Moçambique? Porque em outros países, em alguns países já é, aqui ainda não. E tu disseste muito bem que os nossos professores, pronto, foram formados de uma forma, não é? Não para ensino à distância, mas e se for esse nosso futuro? Isto é mais do que uma pergunta, é uma reflexão que talvez não precisas de responder agora, eu talvez vou agora abrir para os participantes e as participantes que queiram também colocar questões, falar e fazer algum comentário, alguma partilha. E vamos conversando, não é? Mas isto era uma reflexão que eu queria deixar. E se o homeschooling for o nosso, ou se for o futuro então dos nossos filhos aqui em Moçambique também, como é que nós vamos comportar-nos perante isso? Então, eu agora vou talvez abrir, eu vou pedir, como são muitos participantes, eu vou pedir que quem queira falar, talvez que levante a mãozinha, tem aí um icon para levantar a mão, para que depois a gente possa gerir, ou então quem quiser falar pode entrar agora e quem quiser falar logo a seguir, que espera a pessoa que está a falar, termine, para poder entrar, está bem? Então, caso alguém queira falar, colocar questões, comentários ou fazer a sua partilha pessoal também, estejam à vontade. Agora vamos abrir para isso. Ok? E Sumeia, muito obrigada pela apresentação feita até agora. Então, participantes podem colocar as vossas questões, os vossos comentários, estejam à vontade. Eu não vejo aqui nenhuma mãozinha levantada. Acho que as pessoas ainda estão a preparar-se para falar, Sumeia, então talvez vamos continuar com a conversa e pronto, e talvez falar um bocadinho sobre esta reflexão que eu coloquei agora. E se o homeschooling realmente for o nosso futuro? Se as coisas não voltarem nunca a ser como eram de antes. Porque eu ouço muita gente a dizer, eu não vejo a hora das coisas voltarem a ser como eram antes. Mas a minha pergunta é, será que as coisas como eram antes estavam bem assim como estavam? Será que nós temos de voltar àquilo que era antes? Ou será que nós temos que abrir um bocado a nossa mente, sair um bocadinho fora da caixa e começar a pensar em formas inovadoras de viver e de ser e de estar? Então é um bocadinho esta reflexão, Sumeia, que eu gostava que a gente fizesse um bocado agora. Acredito que depois, mais tarde, os participantes e as participantes terão questões e partilhas para fazer. Eu até vou dizer, será que a gente vive 2 dias iguais? Será que isto acontece? Eu acho que nós temos que assumir como seres humanos que quando nós vivemos um momento que nós consideramos bom, este momento não vai necessariamente repetir-se. Isto não quer dizer que nós não vamos ter outros momentos bons. Isto quer dizer que nós vamos viver momentos diferentes que podem ser igualmente bons ou melhores. Então, eu acho que isto é importante nós pormos na cabeça que quando muda um ano, quando a nossa criança cresce, quando tem 3 para os 4, para os 5, tudo isto traz-nos um desafio diferente. E mesmo para quem não tem filhos, né? Quem não tem filhos não vai viver 2 anos iguais, né? Claramente que agora nesta pandemia que fomos forçados a mudar a nossa estrutura básica, né? Isto está a mexer muito com muita gente, porque há muitas pessoas que dizem que não, por muito que tudo abrisse e que dissessem que já há uma vacina, que já há tudo, que não se sentem preparadas para deixar os filhos
voltarem a conviver com outras pessoas, porque acham que os filhos vão estar expostos a riscos, né? Então, isto é um bocadinho, e eu costumo dizer que não há certo, não há errado. Neste momento, cada um tem que fazer o que sente que é melhor para si, o que é mais confortável. Aquele que se sente confortável a ir à rua, não pare, continua a ir. Se está confortável e toma as suas medidas, está certo. Aquele que quer ficar trancado em casa e sente-se bem assim, nós também temos que respeitar. Porque, acima de tudo, nós temos que perceber que nós não vamos ter um corpo saudável se a nossa mente não estiver saudável. E mesmo em pesquisas, se a gente for pensar e ver e analisar, o stress e a ansiedade trazem muita coisa, trazem muitos problemas depois. Eu acho que alguém mandou uma mensagem, Nereida. Eu acho que pode ser uma pergunta, não sei. Vi aqui no meu visor, mas desapareceu. Então, o stress e a ansiedade, sim? Vou ver. Sim, sim, continua. O stress e a ansiedade são dois pontos extremamente negativos que estão a acontecer com os pais, em primeiro lugar, e que os pais podem passar para os seus filhos. Nós, às vezes, achamos que as crianças não sentem porque nós não falamos. As crianças sentem as nossas emoções. Aquilo que nós estivermos a sentir, os nossos filhos vão sentir. Então, às vezes, os comportamentos deles vão ser reflexo da nossa emoção. Se eu estiver muito estressada perto dos meus filhos, eles vão ter desvios comportamentais. E eu vou achar que eles é que não se estão a comportar bem, mas eu também tenho que olhar para mim. Será que eu estou bem? Minha mente, eu estou a ter atitudes corretas? Será que eu estou a gritar muito neste momento? Estou muito impaciente? Porque eles vão sentir isto, né? Então, é este equilíbrio que nós primeiro temos que buscar. Então, o nosso equilíbrio como mães, como pais, que é para depois nós pensarmos em como cuidar da outra pessoa. Eu gosto muito daquela frase do avião. Antes de pôr a máscara ao outro, confirme que colocou a máscara em si. Então, agora, neste momento, mais do que nunca, nós temos que pensar nisso. Vamos cuidar de nós, para nós estarmos bem, e depois nós vamos conseguir que tudo o resto encaixe-se. Não, sem dúvida. E é engraçado, Sumeia, que estas questões todas que tu estás a falar são questões que eu, como terapeuta e pronto, e mesmo em mim mesma, eu tenho estado a pensar e a dizer às pessoas, não é? Que realmente este é o tempo de nós avaliarmos até que ponto é que o nosso equilíbrio emocional está em dia, porque isso depois vai influenciar os nossos filhos. Os nossos filhos são o reflexo daquilo que os pais são, realmente. Então, olha, temos aqui uma pequena questão, ou um comentário, que foi deixado pelo F. Oliveira. Eu vou então ler, está bem? Não sei se consegues ler, eu vou ler. O homeschooling é um tema sensível, pode causar desigualdades, uma vez que creio que em Moçambique, como em Angola, a maioria dos alunos não tem internet, nem os instrumentos tecnológicos para tal. Já não falando sobre a maturidade dos mais novos, que não ficam sentados na sala de aula muito tempo, quanto mais um computador. Obrigada, F. Oliveira, pelo comentário. Penso que sim, é um comentário que podemos aprofundar um bocadinho, não é? E poderá ser, os outros também poderão falar, poderão mandar comentários, sim, mas também é sempre bom falarmos, porque a interação é melhor assim, não é? Mas muito obrigada, F. Oliveira, pelo comentário. Queres dizer alguma coisa, Sumeia, sobre este comentário? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi muito bem colocado e levantado. Concordo a 100% que nós estamos num país que maioritariamente temos escolas públicas. Nós sabemos que as escolas públicas não estão preparadas para o ensino à distância. Eu estou a trabalhar com escolas privadas em zonas periféricas. São privadas, mas estamos em zonas não tão de camada média baixa, podemos assim dizer. E os problemas que a gente enfrenta é que mesmo um vídeo, quando eu envio para um encarregado, ele reclama, porque ele diz que ele não tem os megas para baixar o vídeo. Então, fazer uma aula de Zoom é impensável, não será possível. Nós temos algumas disciplinas que o professor tem que ligar para os alunos. Imagina uma turma de 30 alunos, o professor tem que ligar e falar com os 30 alunos. Claro que isto não vai ser possível ele falar com os 30 todos os dias. Então, é claro que nós, de países subdesenvolvidos, nós não estamos preparados, não temos estrutura para um ensino à distância. Não temos estrutura em termos de infraestruturas, não existem essas condições,
e depois não existe a condição de formação para os nossos docentes. Porque nós não temos, nós temos docentes, e esta é a nossa realidade, que não sabem usar o Word, que têm dificuldades em fazer um plano analítico, um plano temático, são ferramentas básicas de trabalho de algum professor, eles fazem à mão, eles fazem tudo à mão, eles fazem os testes à mão. Como é que tu vais dizer a este professor para conseguir produzir uma aula online? Não temos essa estrutura. E, infelizmente, esta é a nossa realidade. Então, acho que camada alta, média alta, pode pensar que eu posso viver no ensino à distância. Camada média baixa não é possível. Obrigada, Sumeia. Então, alguém quer dizer alguma coisa para passarmos para algumas dicas sobre possíveis soluções? Sim, Oliveira? Sim, é Formosa. Boa noite. Tudo bem? Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Como já reparou, estou a falar de Luanda, de Angola. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, uma de 18 e tenho um menino de 7 anos. Ambos estudam na escola portuguesa e na altura que foi decretado cá o estado de emergência coincidiu com a altura das férias da Páscoa da escola portuguesa. Portanto, eles tiveram um período de férias dentro do estado de emergência, mas logo a seguir começaram as aulas. Não foram para a escola e os meus filhos não vão à escola até setembro. Mas, entretanto, temos planos rígidos, recebemos material semanalmente para o mais novo. Eu tenho que me sentar com ele todos os dias de manhã, eu sou advogada, estou a gerir o meu escritório, portanto é muito complicado. A mais velha é mais autónoma e consegue gerir as aulas sozinha. A temática de homeschooling em África é muito complicada. Apesar de estarmos na escola portuguesa, que podemos depreender que é uma camada média-alta, a maior parte dos pais, como disse a Sumeia bem, não só os professores, os próprios pais, muitos deles não têm vontade tão grande com tecnologias, muitos não têm impressoras em casa, portanto imprimir ou digitalizar trabalhos para enviar de volta para os professores é muito complicado para a maior parte dos pais, eu vejo pela turma do meu filho, portanto não é só os professores, os próprios pais também não estão preparados, porque são pessoas que não lidam com tecnologias ou não lidavam quando eram mais novos, vamos assim dizer. Portanto, eu acho que é um tema para a África no geral muito complicado. Talvez a África do Sul pode estar um bocadinho à frente, mas mesmo assim eu acho que a maior parte da população africana não está pronta para o homeschooling, tanto para os professores como para os pais. Portanto, queria partilhar essa parte, porque é a experiência que eu estou a ter com os meus filhos. Do meu lado está a correr bem, porque temos uma vontade e tenho a estrutura montada em casa, porque o meu trabalho, já trabalhava em casa a maior parte das vezes, não é? Portanto, tenho impressora, tenho computadores, tenho tudo, mas a maior parte dos pais não tem esse tipo de estrutura, portanto é muito complicado de gerir. Obrigada, Formosa, muito obrigada. Temos aqui um outro comentário, eu vou ler então, Sumeia. Este período está a ser para mim e para os meus filhos um dos melhores momentos, estamos cada vez mais conectados. Foi um desafio no início, mas hoje estamos mais regulados com uma boa gestão de tempo. Pronto, é uma perspectiva mais, um bocadinho mais positiva, mas realmente aquilo que a Formosa disse é verdade e não podemos escapar dessa realidade, é onde vivemos, é a nossa realidade e temos já que pensar em soluções, não é? Realmente há uma camada que está um bocadinho mais, é mais privilegiada que a outra, e a outra é a maioria, que é exatamente pessoas que não têm acesso à tecnologia ou que não estão habituadas a lidar com a tecnologia. Então, caso o homeschooling seja então a via, então que soluções, que dicas, que ferramentas é que se pode então, Sumeia, na tua opinião, claro que não há respostas absolutas, isto é muito partilha pessoal de cada um, não é? Porque ninguém aqui é guru, não é? Ninguém aqui sabe muito bem o que é que o futuro espera, o que é que o futuro nos traz, mas é um bocadinho cada um partilhar a sua experiência do que é que acha que podem ser possíveis soluções. Eu vou começar eu acho que uma das ferramentas com maior poder e a mais barata de todas é respirar. Então eu acho que mais do que nunca nós temos que exercitar a nossa respiração, nós achamos que respiramos,
mas nós, a maior parte dos seres humanos, respiramos por sobrevivência, nós não sabemos respirar, então as respirações de inspirar, prender e depois expirar são muito boas para reorganizar as nossas emoções. Então, eu acho que, acima de tudo, nós neste momento temos que estar com as nossas emoções controladas, nós pais, né? Que é para transmitirmos esta tranquilidade aos nossos filhos. E depois nós temos que perceber, né? Uma criança funciona com um cronograma, com uma rotina que foi tirada. Então, nós agora temos que fazer uma planificação, fazer um calendário, decidir quais são as horas que ela tem que acordar, qual é a hora que ela tem que fazer, quais são as disciplinas que ela vai estudar, né, durante o período. Naquele outro período, ela vai ter que descansar. Claramente que isto, em termos de implementação, vai variar de acordo com a idade da criança. Eu tenho um filho que tem 4 anos e tenho uma filha que tem 7 anos. O de 4 anos, sentamos para estudar em menos de 5 minutos. Ele quer ir à casa de banho, quer comer, a mão está a doer, 1000 coisas. O que é que nós temos que fazer? Perceber. Perceber que ele está fora do ambiente dele, perceber que ele vai fazer o melhor que ele consegue fazer também, e nós temos que respeitar o tempo dele. Também temos que perceber que eles, neste momento, muito que eles regridam um pouco, em termos pedagógicos, não é nada que eles não vão acompanhar mais tarde. Então, para uma criança de 4 anos, se ficar durante 2 ou 3 meses sem um calendário rígido académico, não é por aí que ele vai sofrer, né? Claramente que à medida que a criança é mais adulta, esta exigência tem que ser mais agressiva, né? Por parte de nós, os pais, temos que impor que isto aconteça, até porque os estragos são maiores, né? Porque tem exames, temos que ver o calendário que o Ministério vai nos dar e tudo isto, né? Temos que também perceber que temos que criar um espaço para os nossos filhos. Os nossos filhos estão habituados a casa ser um espaço de brincar. Brincar, comer, dormir. Ele não vai associar a casa com espaço de estudo se nós não tivermos criado este espaço. Então, é crucial para a mente da nossa criança nós criarmos que seja uma mesa e ele, quando estudar, deve estudar sempre na mesma mesa. A Formosa falou e muito bem da infraestrutura que a gente tem que criar. E isso não quer dizer que eu tenho que comprar uma impressora, eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que saber que ele precisa de caderno, precisa de lápis, precisa das coisas básicas e que estão ali no local de trabalho dele. E não é hoje ele trabalha na cozinha, amanhã trabalha na sala, depois vai trabalhar no quarto. Não, ele tem que trabalhar sempre no mesmo espaço, para ele começar a associar aquele espaço ao estudo que ele está a fazer. Então, aí vai ser muito mais fácil, com o tempo, ele sentar-se e estudar. Então, estas são algumas ferramentas fáceis de nós implementarmos, que não têm custos adicionais e que acho que qualquer um de nós consegue pôr e vamos ver resultados enormes. Mas os resultados nós também temos que perceber que não é da noite para o dia. Não é eu hoje criei a zona de estudo e amanhã o meu filho já vai sentar concentrado. Não, é uma mudança gradual. Nós temos que dar tempo à criança. E também temos que inovar. Todos nós temos cérebro, criatividade. Eu acho que o facto de nós sermos pais, já temos que nos reinventar todos os dias, mesmo sem a pandemia. Agora mais ainda, vamos usar a nossa criatividade. Vamos pensar em jogos. Nós temos uma ferramenta ótima que é a internet. Vamos pesquisar formas de ensinar o que eu quero ensinar à minha criança. Pode ser com músicas, com jogos, com atividades, às vezes mesmo com feijões, se for matemática. Vamos deixar a nossa criatividade fluir e usar este momento como um momento, como disse a pessoa que mandou a mensagem, como um momento mesmo de eu e os meus filhos estarmos a ter um bonding, estamos a ter uma relação mais intensa e estamos a curtir mais o momento. Obrigada, Sumeia. Bem, eu gostava agora de ouvir um bocadinho também os participantes e as participantes. Já ouvimos a Formosa. Muito obrigada, Formosa, pelo seu comentário. Muito pertinente. Há mais alguém aqui no grupo de participantes que queira partilhar a sua experiência com homeschooling, a nível da sua comunidade, a nível daquilo que está a viver? Está aberto, quem quiser falar, fica à vontade. Isto é uma conversa entre todos nós. Aqui é Ilundi. Boa noite. Olá, Ilundi de Maputo. Olá, bem-vinda. Obrigada. Eu entrei um bocadinho tarde, não sei se chegaram a tocar neste tema, mas eu quando soube desta conversa, o que
me estimulou para participar. Não sei como é que as outras mães estão, mães e pais, mas a pressão dos trabalhos que vem da escola dá a sensação de que em casa as crianças têm mais trabalho e mais pressão do que se estivessem na escola. É óbvio que em casa, sem a professora e sem a pressão de pares, eles trabalham mais devagar, mas eu, pelo menos, tenho tido uma experiência de ficar um bocado sufocada com a quantidade de trabalho que vem da escola, da insistência e da disciplina e da pressão que eu tenho que colocar sobre as minhas crianças para elas conseguirem cumprir aquilo que vem da escola. E chega ao fim da semana e eu me pergunto se realmente valeu a pena fazer aquela pressão toda, fazer aquela insistência toda, aquele cansaço todo sobre nós as três para conseguir cumprir um calendário. Então, queria ouvir um bocadinho tanto da Sumeia como das outras mães, como é que têm estado, se têm tido a mesma experiência e como é que têm estado a gerir isto. A gente põe os pés à parede e diz, não faz mais, para, relaxa, vai brincar, eu também vou parar, vamos relaxar, não precisa de fazer tudo o que vem para hoje, se não fizer até o fim da semana também não é nenhum fim do mundo, mas tem sido difícil conseguir cumprir com todos os trabalhos que vêm da escola. Muito obrigada, Ilundi. Mais comentários para depois passarmos para uma segunda parte da nossa conversa? Mais comentários dos participantes? Alguém quer partilhar? Bem, é assim, penso que as pessoas irão falar, pronto, quando se sentirem preparadas. Sumeia, queres comentar um bocadinho sobre o que a Ilundi disse? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Samira, eu sou daqui de Maputo. Tenho 3 crianças. Tenho uma de 7 anos, tenho uma de 13 anos e uma de 16 anos. Sou mãe, trabalho de segunda a sábado. Tem sido muito difícil estar neste processo de homeschooling. Vejo as crianças muito pressionadas, são trabalhos um atrás do outro, as crianças estão tendo problemas psicológicos, eu diria isso. É uma pressão insuportável, tanto para as crianças, tanto para os pais. Temos que entender que não são todos os pais que estão em casa, e a pressão que a escola tem dado, o cargo de trabalho é muito. As crianças não têm descanso. Eu acho que tem que se entender que as crianças não estão na escola, as crianças estão em casa. Eu não sei se tem outros pais com o mesmo problema que o meu. Este tempo que as crianças estão em casa, deu para ver a dificuldade que as crianças têm, onde a escola não expôs para mim. É assim, o homeschooling deu para ver que há muitos problemas nas nossas crianças, muitos, tanto na parte dos professores, tanto na parte dos alunos. É assim, nós não podemos dizer assim ao aluno, amanhã tem um teste, tem 25 minutos para fazer o teste. É impossível. Nós sabemos que temos graves problemas de internet. Nem todos os pais têm condições de ter computadores, iPads em casa. Nós não podemos ter as crianças constantemente nos telemóveis. Eu acho que o homeschooling não funciona e não vai funcionar para este país. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Não sei como é que é com os outros pais, mas isto é o que está a acontecer na minha casa. Eu, neste momento, pretendo até tirar as crianças da escola, porque para mim este ano já se foi. Eu não vou dizer que as crianças tiveram aproveitamento, que estão a mentir para mim e para as crianças. Eu só estou a ver que a gente está a pagar uma mensalidade na escola absurda. Pronto, acho que é tudo. Samira, muito obrigada pela partilha e
pronto, conseguimos realmente perceber o seu desafio, a sua frustração e muito obrigada por partilhar connosco. Muito obrigada. Há mais alguém que queira falar ou talvez, Sumeia, queres comentar um bocadinho sobre o que foi dito até agora? Boa noite. Boa noite. Núria, olá, boa noite, bem-vinda. Olá a todos. Bom, já que estamos mesmo em homeschooling, o meu nome é Kátia e o meu profile agora está com o nome Núria, que é o da minha filha, que é para ela fazer as aulas em Zooming. Então, isto já mostra a consequência de usar as plataformas, enfim. Bom, antes de mais cumprimentar ao painel, agradecer a Sumeia e a Nereida por terem criado este programa, o que acho que é muito interessante. O tema é extremamente pertinente e pelos comentários que os pais e mães que fizeram aqui no grupo, é essencialmente isso. A mãe Samira, que falou há pouco, expressou exatamente, em palavras cruas, o sentimento que acredito que a maior parte dos pais está a ter. As nossas dificuldades, a nossa realidade moçambicana é esta. Nós temos que aprender a gerir com o que temos, com os nossos instrumentos e, acima de tudo, apoiar os nossos nesta fase. Claro que todos estamos sob pressão, especialmente as crianças e as escolas, de certa forma, eu penso que perdem-se um pouco na pressão que fazem, porque de certeza querem cumprir o currículo, querem atingir as metas, querem justificar trabalho, para também justificarem as mensalidades que são cobradas, mas no final do dia eu penso que nós, quando terminar esta questão toda do Covid, nós vamos ver que os nossos filhos de facto não assimilaram, vamos lá dizer, 50% da matéria e vão ter que voltar a estudar tudo. Então, realmente nesta fase eu penso que o que nós temos que fazer como pais é tentar apoiá-los, não pondo pressão. Tudo bem que a escola põe pressão em nós como encarregados, mas nós temos que saber filtrar de facto o que é importante, quando é que é importante. Porque senão, se nós como pais cedermos à pressão, consequentemente os nossos filhos é que vão sofrer. Portanto, o que temos que fazer é estes mesmos grupos de apoio dos pais para tirar as dúvidas, para ajudar como gerir o stress, como gerir o stress das crianças, enfim, é um conjunto de vários fatores, mas como bem disseram os outros pais, temos é que criar condições e ir aprendendo uns com os outros como melhorar. Bom, este é o meu contributo. Muito obrigada, Kátia. Bem, talvez eu vou só fechar um bocadinho agora para os comentários e, Sumeia, vou-te pedir para talvez comentar sobre aquilo que foi dito até agora. Eu vou só ler aqui um comentário que foi deixado, ok? E depois passo-te a palavra, pode ser? Pode ser, Sumeia? Estás-me a ouvir? Sim, claro. Então, temos aqui um comentário da Stella Dias, que diz: boa noite, para mim é muita pressão. Tenho uma menina de 4 anos e uma de 9 e por vezes tenho de fazer o trabalho a partir de casa. Sendo mãe e dona de casa é um pouco complicado. E principalmente quando se trata de crianças que não ficam quietas. Falam a toda hora. As crianças são assim. Dou por mim e já estou a gritar com elas porque onde trabalho é onde elas estudam. Muito obrigada, Stella, pela partilha. Sumeia, queres comentar um bocadinho sobre isto que foi dito até agora? Acho que temos muita coisa para pegar, não é? Temos muito para pegar. Sim, Sumeia. Temos muita coisa para ver. Eu acho que o que está a acontecer neste momento, e posso ver o homeschooling, né? A minha já está a gritar aqui deste lado no background. Você ouve da quantidade de trabalho que os nossos professores e instituições mandam para casa. O meu conselho, que é uma das coisas que eu fiz, eu liguei para os professores dos meus filhos, falei com a escola e eu disse: eu trabalho a casa às 17, quando eu chego a casa não vou conseguir fazer tudo, eu vou fazer o que eu estiver a conseguir e o que os meus filhos conseguirem.
Mais do que isso eu não consigo mandar. Então, eu comecei a medir o trabalho que eles estavam a fazer, né? E se tem uma semana de atraso de trabalho, ou um dia ou 2 dias, eu não me estresso. Eu acho que as crianças têm uma capacidade de aprenderem. Se elas aprenderem um bocadinho menos nesta fase, elas vão recuperar lá à frente. Então, eu acho que nós, como encarregados, não devemos, conforme disse a Kátia, não devemos ceder a esta pressão. Nós temos que, de alguma forma, filtrar a pressão que nos está a chegar e explicar à escola que, infelizmente, se eu estivesse em casa e tivesse infraestrutura, iria conseguir. Não estou a dizer que a escola está a mandar muito ou pouco, a escola é que decide. Se eu pus o meu filho naquela escola, é porque eu confio na escola, né? Claro. Mas que neste momento eu só vou conseguir fazer até aqui. E eu acho que esta comunicação é crucial para nós conseguirmos um momento de maior paz. Então, eu acho que é muito interessante, e se o professor não estiver a comunicar connosco, vamos ser nós os primeiros a comunicar, a dizer as nossas dificuldades e a explicar ao professor que nós só vamos fazer até um limite. Samira, e a tua frustração, não é fácil. Eu acho que não pensar em desistir, porque o facto de ser difícil não quer dizer que seja impossível. Nós cancelarmos uma matrícula neste momento tem efeitos muito grandes para crianças, especialmente efeitos psicológicos. O que é que vai acontecer? Nós vamos, mas outros colegas não cancelaram. A escola está a continuar. No próximo ano letivo, o meu filho vai voltar, vai ficar, imagina que estava na 2ª classe, vai ficar na 2ª, mas todos os colegas passaram para a 3ª. E eu acho que aí nós também toma, porque as escolas estão cientes, e falo isso por estar a trabalhar nas escolas também. As escolas estão cientes que os alunos não estão a adquirir 50, nem mais, conforme, acho que foi a Kátia que disse essa porcentagem, que achava que não era nem 50%. As escolas estão todas conscientes disso. As escolas estão a se organizar para fazer uma integração das crianças na educação, também está-se a preparar para isso. Ainda não enviou um plano formal, mas está-se a preparar para estender o horário académico, ou seja, esta matéria que está a ser dada agora, ela vai voltar a ser dada. Então, isso dá-nos um conforto também de pensar que eu não tenho que obrigar a minha criança a saber tudo hoje, ela não vai saber. Vamos permitir ela aprender no ritmo dela, porque ela está em condições diferentes, né? Eu acho que respondi um bocadinho às três pessoas. Obrigada. Bem, é assim, vamos abrir uma vez mais para quem queira partilhar a sua experiência. Bem, eu pessoalmente como mãe também tenho tido alguns dos desafios que foram falados aqui, e geralmente a solução que eu encontro é realmente comunicar com a escola, imediatamente. Se estou a ter alguma dificuldade, seja por sobrecarga de trabalho ou porque estou com problemas de internet e não estou a conseguir enviar os trabalhos a tempo, geralmente eu comunico sempre com a escola, e nós temos sempre conseguido encontrar um ponto, não é, de consenso. Então, realmente, acho que a comunicação, mais do que nunca, é uma das melhores coisas a serem feitas agora. Ok, obrigada. Bem, acho que a conversa está muito... É um assunto que acredito que não tem fim, e como eu disse e volto a repetir, é um assunto que não tem respostas absolutas. Todos aqui estamos para partilhar aquilo que é a nossa experiência e tentar também juntos encontrar algumas soluções para tal, não é? Mas naturalmente que aquilo que é solução para um pode não ser solução para o outro. Então, desde que estejamos abertos a diferentes perspectivas, isso é um bocadinho, torna a coisa assim um bocado mais fácil e mais viável. Então, alguém mais quer partilhar a sua experiência em relação a este assunto? Ainda temos algum tempo de conversa? Posso acrescentar muito rápido em relação ao volume de trabalho das crianças, não é? Passa muito pelo que a Sumeia teve a dizer da interação da turma. A turma tem que agir como um todo, pelo menos. Nós temos um grupo no WhatsApp só com os pais, nem lá está. A turma hoje é um todo, e chegar a um consenso e falar com os professores, por norma, pelo menos aqui funciona. O mais novo, eu sinto que os trabalhos que são enviados pelo meu filho mais novo não chegam do trabalho que ele fazia na escola, não chega. Mas já a mais velha é o oposto, é completamente ao contrário.
Eu acho que eles jogaram muito com a idade dos meninos. Mas, por exemplo, o tempo que ele tem de aulas pelo Google Class com a professora, ela queria dar meia hora com os alunos todos. Era impossível. Alunos de 7 anos, num Google Class, iam ficar a conversar uns com os outros porque já estão há muito tempo sem ver uns aos outros. A turma pediu a professora repetiu o tempo, repetiu por sexto e ela acabou por pedir o tempo de alunos. E foi benéfico. Portanto, eu acho que é como a Sumeia diz, é uma interação entre pais e escola. Nós não podemos só criticar um lado e também não podemos só ver o nosso lado de frustração em casa com os meninos. É um equilíbrio. Passa muito pela conversa, passa muito por sensibilizarmos uns aos outros, metemos na pele uns dos outros, porque os professores também não está fácil. A professora do meu filho também é mãe, tem um bebê de 6 meses e dar as aulas com o bebê ao colo já aconteceu, porque o marido não estava. Portanto, é complicado para todos, nós estamos todos nas mesmas situações, até os professores que também são pais, não é? Têm filhos e muitas das vezes também têm que fazer homeschool dos próprios filhos, não é fácil para ninguém. Portanto, é uma questão de diálogo e equilíbrio entre as partes, é a minha opinião. Muito obrigada, Formosa. Mais alguém que queira partilhar a sua experiência? Para depois passarmos então, Sumeia, para aquilo que são mais algumas dicas e possíveis soluções, certo? Alguém mais quer partilhar a sua experiência? Talvez, pronto, já percebemos que no geral estamos a ter mais ou menos os mesmos desafios, não é? Mas alguém já conseguiu encontrar alguma forma de contornar a situação que queira partilhar? Porque penso que realmente ficarmos muito focados só nos desafios também não ajuda. Chega uma altura que realmente temos de começar a pensar em formas alternativas de resolver e contornar as coisas. Então, alguém tem alguma partilha que queira fazer sobre como é que está a conseguir contornar isto, para além das partilhas que já foram feitas, claro? Bem, penso que não. Então, Sumeia, queres então avançar com mais algumas dicas e pronto, daquilo que é a tua experiência pessoal? Claro, claro que sim. E gostaria também de reforçar um ponto que a Samira falou. A Samira disse que ela está-se a perceber neste momento das dificuldades que os filhos têm em casa. Eu acho que é muito interessante e gostei muito deste tema e de novo parabenizar a Nereida e a plataforma por permitir estes momentos de diálogo, porque a maior coisa que nós estamos a ouvir neste momento são os pais e as escolas a lutarem por causa da parte financeira. São os pais a reclamarem de pagamentos, as escolas, mas ouve-se muito pouco o que é mais importante, que é a parte pedagógica. É eu perceber se o meu filho está bem, se o meu filho está numa escola boa, o que é que a escola está a trazer como soluções neste momento. Eu acho que nós pais temos que fazer esta exigência. Nós, por legislação moçambicana, nós não temos uma exigência muito grande para quem vai dar aulas. Nós vemos quem vai dar aulas por formação académica, por graus académicos. Nós não vemos por formação psicopedagógica. Mas eu posso ser doutorada numa área e ser péssima a passar o conteúdo naquela área. Isto vemos todos os dias. Então, nós muitas vezes temos a tendência a escolher as escolas, até porque o vizinho está, porque o amigo recomendou isto ou aquilo. Mas quase nunca nós fomos e perguntamos qual é o currículo do professor que vai dar, quem é esta pessoa, como é que ele dá, qual é a metodologia de ensino que ela vai usar. Porque os conteúdos a gente já sabe quais é que são. Mas como é que eu confirmo que a minha criança realmente está a adquirir aqueles conteúdos? Porque nós sabemos que passar é fácil, o professor dizer que a criança passou, dá uma avaliação, se ele corrigir mal, se isto... Eu não estou a dizer que as escolas são más, não é isso. O que eu estou a dizer é que nós, como encarregados de educação, temos que fazer avaliações grandes, nós temos que fazer críticas às instituições que nós escolhemos para colocar os nossos filhos e muito em questões pedagógicas, porque é isto que a gente quer ir buscar. Nós queremos ir buscar um espaço confortável, bom, que ensina o meu filho. E cada um depois já tem as suas especificações, né? E tirarmos isto de escolher a escola só porque achamos que é uma boa escola. Por que que é? Quais são os itens? Quais são os critérios que eu estou a usar para avaliar se esta escola
foi boa 3 anos atrás, quando eu inscrevi os meus filhos, e continua a ser boa, né? E quando eu achar que esta escola não está a ser boa, eu acho que nós temos que fazer o que disse também a Formosa. Vamos falar com a escola, vamos sentar, vamos mandar um e-mail, vamos pôr a escola a perceber a nossa dificuldade. E se ela eventualmente não ouvir, vou procurar outras, né? Mas a primeira solução não pode ser eu ir procurar outras, tem que ser comunicação, né? E em termos de desafios, pessoalmente, uma das coisas que eu acho que aconteceu muito comigo, e eu tenho um rapaz, os rapazes são terríveis, as meninas em termos de estudos é muito mais fácil no geral, claro, e um dos meus maiores desafios foi o horário de dormir. Os meus filhos antes da pandemia dormiam às 20 e 30 no máximo. Hoje em dia, hoje já está melhor, né? Mas estavam numa fase de dormir às 23. Então, se eles dormem às 23, eles vão acordar às 9 ou 8. Eles. Mas eu não tenho que acordar esse horário. Então, eu acabava por não estar a dormir bem, o meu dia já não corre da mesma forma, a minha paciência em relação a eles também não é igual. Então, eu tive que adotar estratégias de vamos pôr o despertador, todos vamos voltar a acordar à mesma hora, vamos ter rotina. Durante as manhãs, nós vamos ter que estudar, eu vou forçar a eles a estudar. Eu vou forçar a pôr a regra. Tablets, televisão, só quando anoitece, depois das 18 horas. Antes disso, graças a Deus eu tenho uma vivenda. Para os pais que têm apartamento é muito pior, eu percebo, porque a criança não faz atividade física, então não se cansa tanto, especialmente se nós estivermos a falar de crianças mais novas, né? Então nós temos que criar estas atividades. Se nós criarmos, eu acho que rotina é uma das coisas que vai trazer um pouco de equilíbrio à casa, aos pais, horário da criança dormir. É muito importante que a criança tenha horário de ir dormir. É muito importante. O ideal seria que nós, pais, conseguíssemos ter uma hora nossa depois dos nossos filhos irem dormir. Essa uma hora para nós fazermos aquilo que a gente quiser. Ir tomar um banho relaxado, ficar a ler um livro, estar a rezar, quem gosta de rezar, ouvir uma música, fazer as coisas que a gente gosta. Durante esta uma hora, para eu depois ir dormir e ter uma noite tranquila. Para eu no dia seguinte estar com as minhas energias recarregadas, né? Então, eu, em termos de resumo, e é importante resumir para fixarem as ferramentas que eu estou a deixar aqui, a primeira que eu falei foi de respiração, é muito importante nós aprendermos a respirar. Falei de termos uma gestão de tempo, um cronograma de atividades, um calendário, definirmos exatamente como é que o dia dos nossos filhos deve ser e controlarmos que esse dia tem que acontecer assim, criar regras, né? E criar atividades físicas para as nossas crianças fazerem, por muito que a gente esteja num apartamento, usar a internet, que a gente agora já está a ter mais do que antes, para eles fazerem atividades físicas, confirmar que nós estamos a comunicar. Esta comunicação deve ser entre nós e os nossos filhos, entre nós e os professores das nossas escolas. Nós não podemos achar que eu estou a viver esta frustração sozinha. Não estou. O professor também está, foi aqui mencionado, a criança também está, então vamos comunicar e juntos nós vamos arranjar uma solução. E às vezes nós pensamos que nós é que temos as soluções, nós pais. Vamos perguntar aos nossos filhos, sentar com ele e dizer, olha, o dia hoje não correu bem. O que é que tu achas que nós podemos fazer para melhorar o teu calendário? Perguntar à criança. Ela às vezes traz soluções que nós nem sequer pensávamos. Então a comunicação também é chave, é chave. E eu acho que nisto tudo a gente consegue criar um bocadinho de harmonia nossa interna, no nosso crescimento pessoal e conseguimos criar uma harmonia no nosso lar. O nosso lar não pode ser um ambiente de tensão, tem que ser um ambiente de relaxe, né? Senão nós nem temos vontade de estar lá dentro, porque só entramos, são gritos, são escândalos, berros, as crianças a partirem tudo. Não, nós temos que criar, isto só funciona com regras. Resumindo, é mais ou menos isso. Obrigada, Sumeia. Bem, muita coisa que tu disseste também tem sido aquilo que é a minha experiência. Bem, as minhas filhas são um bocadinho mais velhas, não são tão pequeninas, tenho uma de 13 e uma de 9. E pronto, e o que eu tento fazer é, entre aquilo que são os trabalhos da escola e mais o tempo livre, eu vivo num apartamento, infelizmente não tenho vivenda, e é um bocadinho difícil pô-las a fazer atividades num apartamento, né? E tirá-las do celular. Então,
o que eu tento fazer é um plano de atividades para quando elas não estão a estudar. Então a mais velha faz coisas como cozinhar, ajudar-me assim nas coisas assim um bocado mais, e a mais nova vai fazendo as outras coisas. Então eu acredito que isto dá um bocadinho também de mais autonomia às crianças, porque elas acabaram por se habituar muito a ter as empregadas também, não é? Nós aqui temos muito isso das empregadas, e elas habituaram-se a ter muitas empregadas a fazerem tudo, a arrumarem o quarto, a arrumarem isto, a arrumarem aquilo, e agora estão a sentir um bocadinho que elas são responsáveis por elas e pelas coisas delas. Então, eu penso que isto é um ponto positivo, não é? Para além de todos os desafios que nós estamos a ter, mas para quem tem filhos mais velhos, como é o meu caso, é começar também a fazê-las com que se sintam um bocadinho mais autónomas, mas também responsáveis por aquilo que são também as suas tarefas e as suas coisas, não é? E realmente tentar fazer com que elas estejam tanto tempo ao celular, etc. Então, alguém mais, obrigada Sumé, eu penso que essas dicas são excelentes. Alguém mais tem alguma dica de como é que está a contornar? Já falamos muito dos desafios e pronto, eu repito, no geral, os desafios que todos os pais aqui disseram são os desafios de todos, assim, todos nós estamos a passar um bocadinho pelo mesmo. Mas há alguém que queira partilhar como é que está a conseguir contornar em termos de soluções, em termos de dicas, em termos daquilo que é o cronograma, calendário, regras que está a colocar em casa? Querem partilhar um bocadinho connosco? Penso que também é importante falarmos também das partes positivas e não só dos desafios, não é? Querem partilhar um bocado a vossa parte positiva disto tudo? Como é que estão a conseguir lidar? Temos aqui muita gente hoje. Muita gente ainda não falou. Alguém quer partilhar? Como é que tem estado a gerir este momento que, pelos vistos, não vai terminar tão já? Alguém tem alguma partilha a fazer? Nereida, Sim. não vai terminar tão já, não. E Lundi? O presidente da República acabou por prolongar por mais 30 dias o estado de emergência. Pois, eu já estava... Então, só podemos ter... Respirar muito e ter calma. Sim. E Lundi, estavas a falar, ficaste com um mute no teu microfone. E Lundi? É de propósito, para não atrapalhar a imagem. Está bem, está bem. Então terminaste de falar, não é? Sim, eu já estava à espera que o sim. Presidente prolongasse. Eu não vi, eu já estava à espera. Yeah. Portanto, não vai ser tão já, mas pronto, mas talvez só para fechar, pronto, são quase 20h30, geralmente estas conversas têm cerca de uma hora e pouco. Alguém quer partilhar como é que tem estado a gerir esta situação e olhando um bocadinho mais para o lado positivo que isto tem trazido, que acreditamos que tem também alguma coisa positiva e não só desafios, não é? Para que possamos fechar. Formosa. Oi. Olá. Eu vou atacá-la. Então, dos aspectos positivos, é que a minha criança que também quer aqui falar, não é? Dos aspectos positivos, eu acabei por reestruturar, vamos assim dizer, e que foi uma parte benéfica também, o meu calendário. Posso dizer que é uma mais-valia quando somos trabalhadores independentes, gerimos a nossa agenda, não é? Não é fácil por alguns aspectos, mas a facilidade de gerir a minha agenda, consegui conciliar, por exemplo, em passar 2 horas de manhã sentada a estudar com o meu filho, é a hora que eu estabeleci. E como a Sumeia disse bem, regras, nós somos muito boas a pôr regras, horário de dormir, horário de comer, nós temos quase um calendário muito rígido, mas ao mesmo tempo passa segurança às crianças. E o que é melhor, porque ele sabe que de manhã tem que sentar e estudar, e ele gosta muito de eu estar em casa, adora que a mãe não vai sair para trabalhar, é um aspecto muito positivo para os miúdos. A gente às vezes não pensa nesses pequenos pormenores, mas para ele quase que diz que não quer que o coronavírus, como ele diz, que se vá embora, porque para ele é uma maravilha, estamos todos fechados em casa. O aspecto positivo para mim foi esse, é passar um bocadinho mais de tempo em casa. E tive que reorganizar-me, em vez de ficar no mimimi, aquilo foi reorganizar e ver os aspectos positivos e implementar as regras que a Sumeia já disse, que quase todas elas eu implemento.
portanto não vale a pena estar a repetir. Era só a parte mesmo de dizer que para mim foi reestruturar, o que me ajudou imenso foi reestruturar a minha agenda para acomodar o mais novo, porque a mais velha não precisa de mim para nada. E também digo, partilho contigo a mesma experiência, a minha mais velha começou a cozinhar, passar a ferro, estender a roupa, portanto ela cuida da roupa do irmão, porque apesar de tudo não temos empregada em casa e sim é uma vivenda, portanto a limpeza é complicada, mas ela acabou por ganhar algumas responsabilidades também. Descobrimos que é alérgica ao detergente, que não sabíamos, não pode lavar a louça, é péssimo, mas pronto, descobrimos uma coisa nova. Portanto, há aspectos positivos, sim, e eu acho que o melhor para os pequenininhos principalmente é nós estarmos em casa. E acho que devemos aproveitar ao máximo. Para vocês são mais 30 dias, mas para nós já terminou. Já podemos ir para a rua, mas o vírus ainda cá anda, portanto, mas continuamos sem empregados. E muito obrigada, eu já não vou falar mais, muito obrigada pela experiência, foi uma conversa muito boa. As dicas da Sumeia são muito interessantes, eu quase que aplico quase todas cá e têm corrido muito bem, portanto é o que eu tenho para partilhar. Obrigada, Formosa, muito obrigada. Obrigada. Olha, uma coisa também positiva que eu vejo com as minhas filhas é que eu agora tenho tempo, para além de cozinhar e essas coisas todas, e fazemos em conjunto, a gente cozinha em conjunto, sentarmos à mesa as três e comermos uma refeição juntas, que era uma coisa que eu não conseguia fazer quando eu estava a trabalhar. Agora eu consigo sentar com elas, conversar e rimos e gozamos umas com as outras e tem sido muito bom. Então, pronto, realmente é tentar maximizar isto que são os momentos bons e positivos e pronto, e tentar transmitir energia positiva, porque é como a Sumeia disse, e eu concordo plenamente, a maneira como os pais se comportam influencia muito no equilíbrio emocional das crianças. Se nós não estamos bem, as nossas crianças apanham isso por tabela e depois também não ficam bem, não é? Então, é um pouco isso. Obrigada. Alguém mais quer dizer qualquer coisa só para a Sumeia então fechar a conversa, que realmente foi bastante interessante. Alguém mais quer partilhar alguma coisa positiva que esteja a passar? É sempre bom ouvir coisas positivas, não é? Para nos inspirar um bocado, porque quando a gente ouve coisas só negativas, ficamos assim um bocado... Alguém quer partilhar alguma coisa positiva que está a passar? Eu acredito que haja aqui muita coisa positiva para partilhar. Vamos lá, pessoal. Bem, eles estão assim um bocado tímidos, não é? Sumeia, queres então fechar a nossa conversa com as últimas considerações? Vou começar por dizer que eu acho que temos que todos nós, nesta fase, cobrarmos-nos menos. Não vamos nos cobrar tanto. Porque nós acabamos por vestir vários chapéus, né? Somos o chapéu do ser humano, somos o chapéu do encarregado, o chapéu, se é homem, do provedor da família, está a trabalhar, tem as suas responsabilidades em casa, a mulher tem as outras responsabilidades. Então, o que acaba por acontecer é que nós não conseguimos fazer tudo. E neste momento, eu acho que é um momento que nós temos que ser mais simpáticos conosco. Nós, seres humanos, temos a tendência de ser simpáticos com os outros, não conosco. Então, mesmo no trabalho, eu não consigo fazer tudo. Ok, eu vou dizer ao meu chefe, não é possível eu fazer tudo, eu só consigo fazer até aqui. Esta é a realidade, porque eu estou em casa, tenho as crianças, tenho que estudar e fazer as escolhas. Qual é o meu objetivo de hoje? É recapitular tudo o que eu tenho com o meu filho. Ok, então esta é a minha prioridade hoje. Amanhã eu vou ter outra prioridade. Então, é nós criarmos também este cronograma, este calendário que a gente está a falar para criar para os filhos, vamos criar para nós também. Vamos determinar o que é que nós queremos fazer. O dia, como eu digo, infelizmente só tem 24 horas, não podemos esticar mais. Das quais 8 horas nós devíamos estar a dormir. Então, como é que nós vamos utilizar o resto do tempo que nós temos? Vamos escolher e utilizar e rentabilizar estas horas que nós temos. E vamos também pensar neste momento o que é que eu quero transmitir para a minha criança. Quando eu falo de educação, o que é que eu estou a falar? Estou a falar de conteúdo académico só? É só isso que eu estou à procura quando eu meto o meu filho na escola? Ou estou à procura de mais alguma coisa? Qual é o tipo de ensino que eu gostaria que a minha criança tivesse? Eu sou da opinião que eu não vou buscar conteúdo académico numa escola. Conteúdo académico, a minha criança vai entrar no Google, imaginem, se hoje em dia nós entramos no Google, aprendemos quase tudo, imaginem daqui a uns 15 anos, né?
vai ser terrível. Eu vou buscar outras coisas. Eu quero que a minha criança seja sociável, eu quero que ela tenha uma convivência com várias raças, com várias religiões, várias personalidades, várias etnias. Eu quero que ela perceba que o mundo não é muito maior do que Moçambique. Eu quero que ela tenha exercício físico, que faça parte do dia a dia dela. Eu quero que ela tenha religião, todas essas componentes. Então, quando eu vou escolher a escola, eu vou escolher a escola que encaixe nas minhas componentes. Então, cada um de nós tem que pensar quais são essas componentes que quer e tem que também fazer aquela avaliação. Esta escola que eu tenho está a dar tudo aquilo que eu procuro ou não? Se não estiver, não vamos nos agarrar às coisas. Estamos a ver agora nesta pandemia que nós temos que nos transformar, temos que nos reinventar. E quando nós nos reinventarmos, vamos estar melhores do que nós estávamos antes. Então, eu acho que são pequenas coisas que nós temos que refletir. Temos que refletir o que é que nós queremos deixar neste mundo. Eu acho que, qual é a nossa marca? Eu acho que isto é muito importante. Nós estamos a falar aqui de educação, estamos a falar dos desafios, mas quando nós quando falamos de educação, para mim não é só conteúdo académico. De novo, qual é a marca que eu quero deixar com o meu filho? O que é que o meu filho vai ser? O que é que eu quero que ele seja quando ele crescer? E aí vamos pensar durante este tempo, o que é que eu posso fazer e o que é que eu posso deixar cair um bocadinho. Nós temos que fazer escolhas, não é? E pensar neste mundo digital que está a ser apresentado também. Este mundo está a ser apresentado à classe média alta, que é privilegiada, né? E este mundo tem coisas muito boas e tem coisas muito más, né? Então nós temos que saber filtrar estas duas coisas para podermos rentabilizar aquilo que é bom. E com isto fazer com que os nossos filhos, para mim, é fazer com que eles todos os dias sejam seres humanos melhores, né? Eu acho que o maior orgulho de todos nós pais não é só que ele é médico, que ele é isto, não, é que ele é um ser humano, que ele preocupa-se com os outros, quais são os valores que ele tem. E eu acho que nesta fase, se descair um pouco a parte académica, a Samira não desespera, não fica desesperada, pensa que há muita coisa que os nossos filhos também precisam de aprender dentro de casa e que nós estamos a ter esta oportunidade. Se eu tiver que reduzir os trabalhos para metade, comunica com a escola e faz o que tu achares que é mais confortável para ti e para os teus filhos. Sempre, de novo, sempre a comunicarmos com a escola, né? Isto tem que ser duas vias, né? Nós não podemos decidir unilateralmente, nós temos que fazer esta comunicação e eles vão ser, tenho a certeza que todas as escolas neste momento estão a perceber o que está a acontecer com os pais, todos os professores, como disse a Formosa, um beijo para a Luanda Formosa, e para todo mundo que está aqui. Quero agradecer muito a todos os participantes. Vejo muita gente que eu conheço pelos nomes, poucos estão a pôr fotos ou vídeos, acho que é por causa da qualidade da internet, mas quero agradecer muito a presença de todos, o apoio que todos estão a dar em estar aqui a ouvir a mim e a Nereida, mas acho que é um bocado isto que eu tenho para deixar. Obrigada, Sumeia. Obrigada a todos e todas por terem participado. Realmente acho que não há muito mais para dizer. A Sumeia já disse tudo. Sumeia, muito grata por esta conversa inspiradora, muito grata pelas tuas recomendações. Acho que irão ajudar-nos muito. Realmente é assim, nós não estamos aqui não vamos conseguir salvar o mundo, mas fazendo aquilo que é a nossa parte, na nossa casa, na nossa comunidade, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E a mudança começa assim, a mudança às vezes começa com uma pequena coisinha, com uma pessoa que depois vai inspirando outras a fazerem a mesma mudança. Então, é um pouco isto que estamos aqui, como eu disse, não estamos aqui para dar respostas, mas é mesmo partilhar aquilo que é a nossa experiência e talvez com a partilha ajudar pessoas que estejam a atravessar o mesmo e que não saibam como sair daquela situação, não é? Então, Sumeia, muito obrigada uma vez mais por teres aceito este nosso convite e esperamos ter-te aqui mais vezes com outros temas também pertinentes. Eu volto a repetir, nós temos estas conversas todas terças e quintas e sempre com um novo orador ou oradora e com novos temas. Então estão todos convidados a participar nas próximas sessões. E Sumeia, esperamos ter-te aqui mais vezes. Está bem? Muito obrigada. Obrigada. Claramente, adorei. Muito obrigada. Então, um grande beijinho a todos e espero ver-vos nas próximas sessões. Muito grata, uma boa noite e pensem positivo, que as coisas vão correr bem. Ok? Muito obrigada e até a próxima. Adeus.